A festa de aniversário estava no auge quando Eduardo atravessou a porta da frente, carregando um bolo caseiro de brigadeiro em uma caixa de papelão amassada. As risadas cessaram instantaneamente, as conversas pararam no meio da frase. Até as crianças brincando na área da piscina pareceram sentir a mudança súbita na energia do ambiente. Sua ex-esposa Priscila ficou paralisada ao lado da elegante mesa de doces, seu rosto perdendo toda a cor enquanto encarava o homem que não esperava ver. A cara mesa de doces importados, torres de brigadeiros gourmet, docinhos franceses arrumados como obras de arte, taças de espumante refletindo as luzes do jardim, de repente pareciam zombar do humilde bolo nas mãos calejadas de Eduardo. Seu novo marido Marcelo se posicionou protetivamente ao lado dela, tensionando a mandíbula, enquanto murmúrios começaram a se espalhar pela multidão de convidados bem vestidos. Mas o que Priscila diria a seguir destruiria mais do que apenas o silêncio constrangedor. Exporia uma verdade que estava enterrada há 5 longos anos, mudando tudo o que essas pessoas pensavam saber sobre o homem parado na entrada. Você já foi julgado pela sua aparência ou condição social? Nos conte nos comentários. Eduardo Santos já foi o tipo de pai que nunca perdia uma história na hora de dormir, que construía cabanas com lençóis nos domingos chuvosos e que sabia exatamente como sua filha Beatriz gostava do pão de açúcar, com bastante leite condensado e coco ralado, exatamente como sua avó fazia no interior da Bahia. Isso foi antes dos papéis do divórcio chegarem numa terça-feira de manhã. Antes do advogado da Priscila pintá-lo como um pai inadequado no tribunal. Antes de sua oficina mecânica falir sob o peso das dívidas legais e do desespero. Agora ele morava num pequeno apartamento em cima da padaria do seu Antônio, onde o cheiro de pão fresco havia se tornado tão familiar quanto a dor no peito toda vez que passava pelo quartinho vazio da Beatriz. O acordo de guarda era brutal em sua simplicidade. Fins de semana alternados, feriados importantes em anos alternados e visitas de aniversário apenas se o genitor guardião aprovasse. Priscila raramente aprovava. Ela havia construído uma nova vida com Marcelo, um executivo de sucesso de uma multinacional que usava ternos importados e dirigia carros que custavam mais que a renda anual de Eduardo. Eles moravam no Alphaville, onde os gramados eram sempre perfeitos e os vizinhos fingiam não notar quando o pai divorciado aparecia na sua Kombi velha. Mas hoje era diferente. Hoje, Beatriz estava fazendo 10 anos e Eduardo havia gastado seus últimos R$ 200 nos ingredientes para seu bolo favorito, o de brigadeiro, com a receita secreta que nunca havia contado para ninguém. Nem mesmo Priscila sabia que ele adicionava uma colher de café solúvel na massa, do mesmo jeito que sua avó Benedita havia lhe ensinado quando tinha a idade da Beatriz. Era a receita especial deles. Uma ponte entre gerações que não podia ser quebrada por papéis de divórcio ou acordos de guarda. Ele havia conseguido o endereço através da lista da escola da Beatriz, uma pequena vitória que parecia monumental. A professora Luciana havia sorrido tristemente quando lhe deu a informação. Ela se lembrava dele dos eventos escolares, de quando ainda tinha permissão para participar. Ela fala de você o tempo todo, havia sussurrado, olhando em volta para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Fica perguntando quando o papai vai vir ver a sala dela. A casa nova era tudo o que o apartamento de Eduardo não era. Ampla, pristina, com uma entrada circular e jardins que pareciam pertencer a uma revista de decoração. Carros lotavam a rua, sedãs caros e SUVs que provavelmente valiam mais do que ele havia ganhado no seu melhor ano. Através das janelas, ele podia ver grupos de adultos segurando taças de vinho, suas risadas flutuando no ar da tarde. A campainha da porta pareceu ecoar para sempre antes que Marcelo abrisse, seu sorriso congelando quando viu quem estava parado na entrada. Eduardo, não estávamos esperando você. É aniversário da Beatriz, disse Eduardo simplesmente, erguendo a caixa do bolo. Realmente não é uma boa hora, temos convidados, e a Priscila especificamente disse... Disse o quê? A voz de Eduardo permaneceu calma, mas seus nós dos dedos estavam brancos onde segurava a caixa. Que o pai dela não podia vir na festa de aniversário? A conversa na porta havia atraído atenção. Rostos se viraram em direção a eles, curiosidade substituindo a conversa educada da festa. Eduardo reconheceu alguns deles. A irmã da Priscila, Carla, com sua perpétua expressão de desaprovação. Seu antigo vizinho, João, que havia parado de retornar às ligações de Eduardo depois do divórcio. Pais da escola da Beatriz que costumavam convidá-los para churrascos e festas de bairro. Papai! A voz da Beatriz cortou a tensão como um raio de sol atravessando nuvens de tempestade. Ela apareceu no topo da escada, seu rosto se iluminando com pura alegria antes que a confusão nublasse suas feições.
O que você está fazendo aqui? Pensei que a mamãe disse que você estava muito ocupado para vir. As palavras atingiram Eduardo como um soco físico. Muito ocupado. Ele trabalhava turnos de 16 horas só para pagar o aluguel do apartamento, enviava cada real extra que tinha de pensão alimentícia e ligava para Beatriz toda noite apenas para ser informado que ela estava no banho ou fazendo lição ou já dormindo. Mas no entendimento de Beatriz, de 10 anos, papai estava simplesmente ocupado demais para aparecer. Nunca estou muito ocupado para você, princesa, disse Eduardo, sua voz engrossada pela emoção. Trouxe uma coisa especial para você. Beatriz começou a descer as escadas, mas Priscila apareceu no topo, sua mão firme no ombro da filha. Beatriz, volta para sua festa. Seus amigos estão procurando você. Mas o papai está aqui! A voz da Beatriz carregava uma nota de desespero que fez vários convidados se mexerem desconfortavelmente. Ele trouxe um presente. Seu pai deveria ter ligado antes, disse Priscila, sua voz carregando claramente através da sala agora silenciosa. Este é um horário inapropriado. Eduardo sentiu cada olho na sala julgando-o, o convidado indesejado, o homem que não pertencia a este mundo polido de festas com buffet e roupas de grife. Mas ele pensou nas noites que havia passado aprendendo a fazer tranças assistindo vídeos no YouTube, se preparando para visitas de guarda que nunca vieram. Pensou nas histórias para dormir que praticava no seu apartamento vazio, vozes e tudo, para uma plateia que nunca estava lá para ouvir. Só quero dar para minha filha o bolo de aniversário dela, o de brigadeiro com um ingrediente secreto. Lembra, Beatriz, o que a vovó Benedita me ensinou a fazer? Os olhos da Beatriz se arregalaram. Ela lembrava, era a coisa especial deles, sua tradição especial de antes do mundo desabar. "O bolo com café!" exclamou, batendo palmas. "Você lembrou!" Mas a expressão da Priscila havia se tornado fria, sua voz baixando para um nível que de alguma forma carregava mais autoridade do que gritar. "Eduardo, você precisa ir embora, agora, antes que eu chame a segurança." Segurança? Na festa de aniversário da sua filha? Eduardo sentiu algo se quebrar dentro dele, mas se forçou a permanecer calmo. Pela Beatriz, sempre pela Beatriz. "Entendo se você não me quer aqui", disse, colocando a caixa do bolo na mesa de mármore da entrada. "Mas isso é pra Beatriz. É o bolo de aniversário dela. É feito em casa e tem todo o amor que não pude dar pessoalmente." A sala estava tão silenciosa que o som das suas botas de trabalho no chão de mármore parecia ensurdecedor enquanto se virava para sair. Mas quando chegou à porta, a voz da Beatriz o parou. "Espera!" Ela se soltou do aperto da Priscila e desceu correndo as escadas, seu vestido de festa farfalhando a cada passo. "Você não pode ir embora sem cantar parabéns, nem cortamos o bolo ainda." Eduardo se virou, e a expressão no rosto da sua filha, esperançosa e desesperada e tão dolorosamente jovem, quase o desfez completamente. "Sua mãe está certa, princesa. Esta não é minha festa para estragar." "Mas é o meu aniversário!" A voz da Beatriz se elevou e pela primeira vez ela soou brava. "E eu quero meu papai aqui. Por que o papai não pode ficar para o bolo?" A pergunta pairou no ar como um desafio. Todo pai naquela sala conhecia o sentimento da decepção do seu filho, o peso de ser incapaz de consertar o que estava quebrado. Eduardo viu alguns deles parecendo desconfortáveis, sussurrando entre si por trás de mãos erguidas. Priscila desceu as escadas lentamente, seus saltos altos clicando contra o mármore com precisão mecânica. Quando chegou embaixo, ficou diretamente na frente de Eduardo, perto o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir suas próximas palavras. "Quer saber por que você não pode ficar?" disse, sua voz mal acima de um sussurro, mas de alguma forma preenchendo a sala silenciosa. "Porque você é constrangedor. Olhe em volta, Eduardo. Olhe para essas pessoas, olhe para esta casa, olhe para o que construí para Beatriz. Você aparece aqui na sua roupa de trabalho com seu bolo caseiro como algum tipo de caso de caridade e se pergunta por que não quero você perto da minha filha." As palavras eram destruídas a destruí-lo privadamente, mas na acústica da entrada de mármore elas se espalharam. Eduardo ouviu suspiros da multidão, viu o rosto de Marcelo corar de vergonha. Até as crianças haviam ficado quietas, sentindo a tensão adulta sem entender sua origem. "Acha que seu bolinho compete com o que Marcelo pode oferecer?" continuou Priscila, sua voz ficando mais forte, mais confiante.
Ele levou a Beatriz para Disney no mês passado. Está pagando aulas de piano, equitação, inglês. O que você dá para ela, Eduardo? O que você pode possivelmente oferecer que ela não pode ter bem aqui? Eduardo sentiu a vergonha familiar subindo pela garganta. O mesmo sentimento que o havia dominado no tribunal de divórcio, quando o advogado da Priscila listou todos os seus fracassos como provedor. Mas então olhou para Beatriz. Viu ela parada no pé da escada com lágrimas escorrendo pelo rosto, e algo dentro dele mudou. Você está certa, disse, sua voz agora carregando claramente. Não posso levá-la para Disney. Não tenho uma casa grande ou carros chiques ou dinheiro para aulas caras. Fez uma pausa, olhando em volta da sala para todos os rostos os observando. Mas posso te dizer exatamente como a Beatriz gosta do mingau de aveia. Sei que ela tem medo de trovão, mas ama o som da chuva nas janelas. Sei que ela ainda dorme com o ursinho que dei quando tinha 2 anos. Mesmo dizendo para todo mundo que já é grande demais para bichinhos de pelúcia. Ele se virou de volta para Priscila, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Sei que ela tem pesadelos sobre monstros, mas sonha em ser veterinária. Sei que sua cor favorita mudou de rosa para roxo no mês passado e que tem praticado escrever o nome em letra cursiva, mesmo que só vá aprender isso no 5º ano. Sei essas coisas porque quando eu a tinha, prestava atenção. Quando eu a tinha, ela não era apenas um acessório do meu estilo de vida, ela era meu mundo. A sala estava absolutamente silenciosa agora. Eduardo podia ouvir o relógio de parede no canto marcando segundos. Podia ouvir a taça de champanhe de alguém tremendo contra os dedos. E sei, continuou Eduardo, sua voz quebrando ligeiramente, que ela tem perguntado para a professora quando o papai vai visitar a sala de aula. A professora Luciana me contou. Ela pergunta toda semana. E toda semana tem que dizer para a Beatriz que o papai não tem mais permissão para ir aos eventos da escola. O rosto da Priscila havia empalidecido, mas Eduardo não havia terminado. Trabalho como mecânico porque é trabalho honesto e é o que sei fazer. Moro num apartamento de 1 quarto porque é o que posso pagar depois da pensão e honorários advocatícios. Fiz este bolo eu mesmo porque queria que a Beatriz tivesse algo que viesse de mim, não de uma loja ou confeitaria, mas das mãos do pai dela. Ele pegou a caixa do bolo novamente, segurando-a como se contivesse algo precioso. Este bolo tem a mesma receita que minha avó usava para meus aniversários, e os aniversários do meu pai, e agora os da Beatriz. Não é chique, mas é feito com amor, e conecta a Beatriz a uma história de família que remonta a 5 gerações. Isso é o que posso dar para ela, que dinheiro não pode comprar. Beatriz havia parado de chorar e estava encarando seu pai com olhos arregalados. Vários dos convidados adultos estavam chorando agora, e Eduardo notou que até algumas das crianças haviam se aproximado, atraídas pela emoção crua na sua voz. Mas você está certa sobre uma coisa, disse Eduardo, olhando diretamente para Priscila. Eu sou constrangedor. Sou constrangedor porque lembra você de quem costumava ser antes de decidir que amor não era suficiente. Sou constrangedor porque represento a vida que você jogou fora por algo mais brilhante. Ele colocou o bolo na mesa e se ajoelhou no nível da Beatriz. Feliz aniversário, princesa. Te amo mais que todas as estrelas no céu e todos os peixes no mar, como costumava te dizer na hora de dormir. Nunca esqueça disso, tá bom? Beatriz jogou os braços em volta do pescoço dele, soluçando. Não vai embora, papai. Por favor, não vai. Eduardo a abraçou apertado, respirando o cheiro do cabelo dela, memorizando a sensação dos bracinhos pequenos em volta dele. Quando finalmente se levantou, ficou surpreso ao encontrar Marcelo parado ao lado deles. O bolo, disse Marcelo baixinho. Qual é o ingrediente secreto? Eduardo olhou para ele. Este homem que tinha tudo que Eduardo havia perdido. Café, disse simplesmente. Só uma colher de chá na massa. Faz o chocolate ficar mais profundo, mais rico. Minha avó dizia que era a diferença entre fazer comida e fazer lembranças. Marcelo assentiu lentamente. Então fez algo completamente inesperado. Ele pegou a caixa do bolo e a levou para a mesa de doces, abrindo espaço entre as elaboradas confecções. Beatriz, chamou suavemente. Vem mostrar para todo mundo o bolo do seu pai. Mas antes que Beatriz pudesse se mover, Priscila se adiantou, sua voz tremendo com uma emoção que Eduardo não conseguia identificar. Para, disse, e todos na sala se viraram para olhá-la. Só, para. Ela estava olhando para Eduardo com uma expressão que ele não via há anos. O mesmo olhar que costumava lhe dar quando ele a surpreendia com café da manhã na cama ou deixava bilhetinhos na lancheira dela. Era reconhecimento, memória e algo que poderia ter sido arrependimento. O ingrediente secreto, disse, sua voz mal audível.
Sempre me perguntei por que seus bolos de aniversário tinham gosto diferente dos meus. Você nunca me contou que era café. Você nunca perguntou, respondeu Eduardo gentilmente. Priscila fechou os olhos e, quando os abriu novamente, lágrimas escorriam pelo rosto. Perguntei sim, na noite antes da Beatriz nascer, quando estava com medo e não conseguia dormir, e você fez aquele bolo de chocolate às 2 da manhã. Te perguntei o que o fazia tão especial, e você disse... Fez uma pausa, sua voz quebrando. Você disse que o ingrediente secreto era amor. A sala estava tão silenciosa que Eduardo podia ouvir seu próprio batimento cardíaco. Beatriz estava olhando de um lado para o outro entre os pais, confusão e esperança lutando no seu rosto. Eu estava mentindo, disse Eduardo suavemente. Sobre o café, quero dizer. Esse não é realmente o ingrediente secreto. Priscila o encarou, esperando. O ingrediente secreto é tempo, continuou. Tempo gasto pensando na pessoa para quem você está fazendo. Tempo gasto misturando a massa na mão em vez de usar a batedeira porque é mais pessoal dessa forma. Tempo gasto esperando esfriar, mesmo quando você quer cobrir imediatamente, porque paciência faz tudo melhor. O ingrediente secreto é tempo gasto com amor, e isso é algo que você não pode comprar em confeitaria nenhuma. Compartilhe conosco nos comentários se alguém já fez algo especial só para você, algo que importou mais que o preço. Priscila limpou os olhos com as costas da mão, borrando a maquiagem perfeitamente aplicada. Esqueci, sussurrou. Esqueci como era essa sensação. Mamãe? A vozinha da Beatriz cortou a emoção adulta. O papai pode ficar pro bolo, por favor? É meu pedido de aniversário. Priscila olhou em volta da sala para todos os rostos observando-a. Amigos, família, vizinhos que haviam presenciado toda essa troca. Viu sua irmã Carla acenando encorajadoramente. Viu a professora Luciana da escola da Beatriz enxugando lágrimas. Viu pais que mal conhecia, olhando para ela com uma mistura de julgamento e compreensão. Mas mais importante, viu sua filha, parada entre seus dois mundos, pedindo a única coisa que Priscila havia passado 5 anos se convencendo de que Beatriz não precisava. As aulas de piano, disse Priscila de repente, olhando para Eduardo. A Beatriz tem feito aulas de piano há 8 meses. Eduardo assentiu, incerto de onde isso estava levando. Semana passada, a professora perguntou que música ela queria aprender para o recital, continuou Priscila, sua voz ficando mais forte. Sabe qual ela escolheu? Eduardo balançou a cabeça. Parabéns para você, disse Priscila, lágrimas frescas escorrendo pelo rosto. Ela disse que queria aprender parabéns para você para poder tocar para alguém especial. Quando perguntei para quem, disse que era surpresa. Fez uma pausa, olhando para Beatriz como uma mistura de amor e dor. Ela tem praticado há semanas, Eduardo. Queria tocar parabéns para você. A revelação atingiu a sala como uma força física. Várias pessoas estavam chorando abertamente agora, e Eduardo sentiu seus joelhos quase fraquejarem com o peso do amor da sua filha. Beatriz, disse, sua voz grossa de emoção. É verdade isso? Beatriz assentiu timidamente, se escondendo atrás das mãos. Queria te surpreender, mas você nunca veio me visitar. Mamãe disse que estava muito ocupado, mas a professora Luciana disse que talvez você só não soubesse onde a gente tinha se mudado. Eduardo dirigiu um olhar para Priscila, que teve a decência de parecer envergonhada. As mentiras, as desculpas, as barreiras que havia construído entre pai e filha, tudo desmoronando neste momento de verdade. Conte nos comentários se você acha que as famílias conseguem se curar depois de tanta mágoa. Tenho ligado toda a noite por 5 meses, disse Eduardo baixinho. Toda noite, Priscila. E tenho passado pela casa antiga 2 vezes por semana, esperando que talvez vocês tivessem voltado. Eu sei, sussurrou Priscila. Sei que você ligou. A Beatriz me perguntava toda vez por que eu dizia que estava ocupado quando ela podia ouvir o telefone tocando. A confissão enviou uma onda de murmúrios desconfortáveis pela multidão. Marcelo se adiantou, seu rosto corado de vergonha pelo comportamento da esposa. Priscila, disse suavemente, você me disse que ele nunca ligava. Estava protegendo a Beatriz, disse Priscila defensivamente, mas sua voz carecia de convicção. Estava protegendo todos nós de... De quê? Perguntou Eduardo, e pela primeira vez havia raiva na sua voz. De ser amada. De ter um pai que faria qualquer coisa por ela? Beatriz estava olhando de um lado para o outro entre os pais com olhos arregalados e assustados.
A festa de aniversário havia se tornado algo que ela não entendia, cheio de emoções adultas e acusações que a assustavam. Eduardo viu o medo dela e imediatamente se ajoelhou, suavizando a voz. Ei, princesa, que tal mostrar para o papai essa música de piano que você tem praticado? Aposto que todo mundo aqui adoraria ouvir. O rosto da Beatriz se iluminou, a tensão se quebrando como uma febre. Sério? Você quer ouvir? Mais que qualquer coisa no mundo, disse Eduardo. E falava sério. Marcelo pigarreou. O piano fica na sala. Beatriz, gostaria de tocar para todo mundo? Enquanto Beatriz corria em direção à sala, a multidão começou a seguir, mas Priscila segurou o braço de Eduardo. Eduardo, espera, preciso... Fez uma pausa, lutando com palavras que pareciam grandes demais para o espaço entre eles. Estava errada, sobre hoje à noite, sobre as ligações, sobre tudo. Eduardo olhou para ela, realmente olhou para ela pela primeira vez em meses. Ela ainda era bonita, ainda a mulher por quem havia se apaixonado. Mas havia algo diferente nos olhos dela agora. Algo que poderia ter sido reconhecimento do que havia perdido na busca pelo que pensou que queria. Por quê? Perguntou simplesmente. Por que fez tudo isso? Priscila olhou em volta da festa elaborada, as decorações caras, a vida que havia construído. Porque queria coisa melhor para Beatriz. Porque queria coisa melhor para mim. Porque achei, fez uma pausa, sua voz quebrando. Porque achei que amor não era suficiente. Achei que ela precisava de mais do que a gente podia dar. Ela precisava do pai dela, disse Eduardo. Todo o resto era só extra. Na sala, Beatriz havia subido no banco do piano, seus dedinhos posicionados sobre as teclas. A multidão havia se reunido em semicírculo, seu desconforto anterior substituído por curiosidade genuína e afeto pela garotinha que havia se tornado o centro desta tempestade emocional. Esta música é para meu papai, anunciou Beatriz orgulhosamente. Tenho praticado muito, muito. Ela começou a tocar, e apesar da juventude e treinamento limitado, a melodia familiar de Parabéns pra Você preencheu a sala com uma doçura que trouxe lágrimas para quase todos os olhos. Seus dedinhos tropeçaram em algumas notas, mas ela continuou, sua língua aparecendo em concentração da forma que sempre fazia quando se focava em algo importante. Quando terminou, a sala explodiu em aplausos, mas Beatriz só tinha olhos para o pai. Gostou, papai? Ficou bom? Eduardo estava chorando abertamente agora, sem se importar com quem visse. Ficou perfeito, Beatriz. Absolutamente perfeito. Não está realmente terminado, disse Beatriz, descendo do banco. A professora Luciana disse que preciso praticar mais antes do recital. Mas queria que você ouvisse hoje por quê? Fez uma pausa, de repente tímida. Porque é meu aniversário, e pedidos de aniversário devem se realizar. Eduardo se ajoelhou e a puxou para seus braços, abraçando-a apertado contra o peito. O que você pediu, princesa? Beatriz sussurrou no ouvido dele, sua vozinha mal audível. Pedi para o papai voltar para casa. As palavras atingiram Eduardo como um golpe físico, mas antes que pudesse responder, Priscila estava parada ao lado deles, sua voz trêmula, mas determinada. Sabe de uma coisa, Beatriz? Acho que é hora de cortarmos esse bolo especial que seu pai fez para você. Enquanto se dirigiam de volta para a sala de jantar, Marcelo caminhou ao lado de Eduardo. Ela fala de você constantemente, disse Marcelo baixinho. Todo dia. A Priscila tenta mudar de assunto, mas a Beatriz sempre volta para alguma coisa que o papai ensinou ou algo que quer te contar. Chegaram à sala de jantar, onde Priscila estava cuidadosamente tirando o bolo de Eduardo da sua simples caixa de papelão. Ao lado das elaboradas confecções do buffet, parecia humilde, quase simples, mas Beatriz estava pulando de empolgação. Parece igualzinho ao da vovó Benedita, disse Beatriz, batendo palmas. Lembra, papai? Você me mostrou a foto? Eduardo assentiu, sua garganta apertada de emoção. Ela teria adorado te conhecer, Beatriz. Sempre dizia que aniversários eram os dias mais importantes porque celebravam um momento em que alguém maravilhoso chegou ao mundo. Priscila encontrou velas na gaveta da cozinha e pressionou 10 velinhas pequenas na cobertura de brigadeiro. Quando procurou um isqueiro, Eduardo tirou seu velho zipo, o gravado com suas iniciais que Priscila havia lhe dado no primeiro aniversário de casamento. Priscila encarou o isqueiro, reconhecimento surgindo nos olhos. Você ainda carrega, sussurrou. Todo dia, disse Eduardo simplesmente, acendendo as velas uma por uma. Enquanto as pequenas chamas tremularam a vida, a multidão se reuniu em volta da mesa e começou a cantar Parabéns pra Você.
Enquanto as vozes se juntaram, adultos e crianças, amigos e estranhos, até o baixo profundo de Marcelo se misturando com o tenor de Eduardo, algo mágico aconteceu. A festa elaborada com suas decorações caras desapareceu no fundo, e tudo o que importava era a garotinha brilhando à luz das velas, cercada por pessoas celebrando sua existência. Quando a música terminou e Beatriz soprou as velas, ela fechou os olhos apertado por um momento extra, fazendo outro pedido. Priscila começou a cortar o bolo, então parou e olhou para Eduardo. "Gostaria de ajudar? Você que fez." Então Eduardo se viu parado ao lado de Priscila, cortando fatias do bolo de brigadeiro da sua avó e colocando em pratos de porcelana elegante. Era surreal, como brincar de casinha na vida de outra pessoa. Mas toda vez que Beatriz olhava para ele com pura alegria, todo o resto desaparecia. O bolo foi um sucesso. Convidado após convidado elogiou o sabor rico de chocolate, a textura perfeita, a forma como de alguma maneira tinha gosto de lembranças da infância e tardes de domingo. Enquanto a festa começou a diminuir e os convidados começaram a ir embora, Eduardo se viu ajudando a limpar. Parecia natural, automático, como memória muscular de uma vida que uma vez havia vivido. Priscila trabalhou ao lado dele e durante um momento silencioso disse: "Me desculpe, Eduardo, por tudo. Me convenci de que estava protegendo a Beatriz, mas estava realmente só protegendo meu orgulho." Eduardo olhou para ela, vendo traços da mulher que uma vez havia prometido amar para sempre, por baixo das roupas caras e maquiagem perfeita. "O que você está dizendo, Priscila?" "Estou dizendo que a Beatriz merece ter o pai dela na vida dela, realmente na vida, não só quando eu aprovar, mas como uma parte real de quem ela é." Enquanto Eduardo se preparava para ir embora, Beatriz correu para ele para um último abraço. "Papai", sussurrou, "estou muito feliz que você veio na minha festa, mesmo a mamãe dizendo que não podia." O coração de Eduardo se apertou ao pensar o quão perto havia estado de perder este momento. "Eu também estou feliz de ter vindo, princesa. Te amo mais que todas as estrelas no céu. E todos os peixes no mar", terminou Beatriz com uma risadinha. "Eu sei, papai, nunca esqueci." Dirigindo para casa pelas ruas silenciosas, Eduardo refletiu sobre como dramaticamente sua vida havia mudado em algumas horas. Esta manhã, ele era o pai divorciado que morava em cima de uma padaria. Esta noite, ele era um pai novamente, não apenas biologicamente, mas ativamente, significativamente. A estrada à frente ainda era incerta. Haveria conversas para navegar, horários para coordenar e novos relacionamentos para definir. Mas pela primeira vez em 5 anos, Eduardo sentiu algo que quase havia esquecido: esperança. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com seu telefone vibrando com uma mensagem de texto. Era da Priscila. "A Beatriz quer saber se você pode ensinar a receita do bolo neste fim de semana. Ela diz que quer fazer um para o aniversário do Marcelo no mês que vem." Eduardo olhou para a mensagem por um longo momento, entendendo o significado mais profundo. Beatriz não estava apenas pedindo para aprender uma receita, estava pedindo para construir uma ponte entre suas duas famílias, para trazer o amor que havia recebido de uma, para o espaço que compartilhava com a outra. Ele digitou de volta rapidamente: "Diga a ela que sim. E Priscila, obrigado. Por ontem à noite, por mudar de ideia, por nos dar uma segunda chance." A resposta dela veio quase imediatamente: "Obrigado por nunca desistir. A Beatriz está certa. Famílias devem se amar, mesmo quando é complicado, especialmente quando é complicado." Nas semanas seguintes, um novo ritmo emergiu. Eduardo buscava a Beatriz todo sábado de manhã, e eles passavam o dia juntos. Às vezes no parque, às vezes no apartamento dele, onde ela o ajudava a organizar seu pequeno espaço e fazia sugestões para decorar. Ela o convenceu a pendurar os desenhos dela na geladeira, mesmo sendo só eles dois na maior parte do tempo. "A arte deixa tudo mais bonito", declarou com autoridade de 10 anos, grudando um desenho da família deles, todos os 4, incluindo Marcelo, na porta da geladeira. O desenho os mostrava parados na frente de uma casa que parecia uma combinação do apartamento de Eduardo e a mansão da Priscila, com um jardim cheio de flores e um céu cheio de arco-íris. No mundo da Beatriz, o amor era grande o suficiente para incluir todos, complicado o suficiente para exigir criatividade e poderoso o suficiente para tornar tudo bonito. 3 meses depois da festa de aniversário que mudou tudo, Eduardo se viu parado na cozinha da casa da Priscila, não como um intruso desta vez, mas como um convidado bem-vindo.
Beatriz estava ao lado dele, usando um avental que era grande demais para ela, medindo cuidadosamente café solúvel na massa do bolo de brigadeiro. Só uma colherzinha, né, papai? Perguntou, segurando a colher medidora com precisão científica. Perfeito, disse Eduardo, vendo-a misturar a massa com a mesma concentração que havia mostrado no piano. Agora, me conta, por que a gente coloca? Porque faz o chocolate ficar mais gostoso, recitou Beatriz. Então sorriu. E porque a vovó Benedita dizia que toda receita precisa de alguma coisa que faça as pessoas se perguntarem o que deixa tão especial. Priscila apareceu na entrada, observando o pai e filha trabalharem juntos. O Marcelo vai adorar isso, disse suavemente. Ele tem falado daquele bolo da festa de aniversário há meses. Era o aniversário de 40 anos do Marcelo, e Beatriz havia insistido em fazer o bolo dele sozinha, com a ajuda do papai, usando a receita de família que havia trazido todos de volta juntos. O simbolismo não escapou de ninguém. A garotinha estava dando ao padrasto um pedaço da história familiar do pai, tecendo suas histórias separadas em algo novo e completo. O ingrediente secreto, anunciou Beatriz importantemente enquanto dobrava o café na massa, é na verdade amor, mas você tem que disfarçar como outra coisa, ou as pessoas ficam com vergonha. Eduardo e Priscila trocaram um olhar por cima da cabeça da filha, ambos lembrando de uma conversa de anos atrás sobre amor ser suficiente, sobre o que realmente importava, sobre a diferença entre fazer comida e fazer lembranças. Sabe o que aprendi? Disse Eduardo enquanto Beatriz decorava cuidadosamente o bolo com granulado colorido. Que às vezes as receitas mais simples são as mais poderosas. Não porque são fáceis de fazer, mas porque conectam gerações, criam pontes entre corações e nos lembram que o amor tem muitas formas. Beatriz levantou a vista do trabalho, granulado grudado no nariz. Igual nossa família, disse com a sabedoria simples da infância. Somos diferentes agora, mas ainda somos família. Priscila limpou os olhos, sorrindo através das lágrimas. É, princesa, ainda somos família. Naquela noite, enquanto Marcelo cortava o bolo que Beatriz havia feito para ele, seus olhos se encheram de lágrimas. Tem o mesmo gosto dos que minha avó fazia em Minas, disse, sua voz grossa de emoção. Não sabia que ainda alguém conhecia esses sabores. Beatriz irradiou orgulho. Papai diz que receitas boas nunca morrem, só esperam pela pessoa certa para revivê-las. Eduardo sorriu, vendo como sua filha havia pegado não apenas sua receita, mas sua filosofia sobre comida, família e amor. Ela estava construindo pontes que ele nunca havia imaginado possíveis, criando conexões que curariam não apenas sua família quebrada, mas tocariam os corações de todos ao redor dela. Porque às vezes o ingrediente secreto não é café ou tempo, ou mesmo amor. Às vezes é coragem, a coragem de aparecer quando você não é desejado, de continuar tentando quando toda a porta parece fechada, de acreditar que família vale a pena lutar, mesmo quando as chances estão contra você. E às vezes, se você tiver muita sorte, essa coragem cria um momento de verdade tão poderoso que muda tudo, não apenas para você, mas para todos que testemunham. Às vezes um bolo caseiro, carregado com amor em mãos calejadas, pode lembrar uma sala cheia de pessoas do que realmente importa, do que não pode ser comprado e do que nunca deveria ser jogado fora. Família não é só sobre laços de sangue ou documentos legais, ou quem divide o mesmo endereço. Família é sobre aparecer. É sobre lembrar das pequenas coisas que fazem alguém se sentir conhecido e valorizado. É sobre lutar pela conexão, mesmo quando seria mais fácil ir embora. Algumas histórias não têm finais perfeitos, mas têm novos começos. E às vezes, isso é ainda melhor. Inscreva-se para mais histórias poderosas como esta e clique no vídeo na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca vai esquecer.